queridos, bom dia. Estamos aí com mais uma aula semanal de reforço teórico e de aplicação de tema. E a gente vai agora tentar entender nessa aula a nossa atividade da semana. Então, o que a gente precisou fazer? A gente fez a correção de uma redação, era sobre a persistência do feminicídio na sociedade brasileira, se eu não me engano. Eu vou deixar um clipe aqui para vocês, inclusive, de quem generosamente, caridosamente cedeu essa redação para a gente conseguir analisar alguns elementos dela. Oi, gente, de novo, tô aqui. Eu sou muito participativa nesses vídeos, né? Mas eu tô aqui pra dizer que a redação que vocês estão metendo pau aí é minha. Me senti muito atacada várias vezes. Tô brincando, essa é minha redação de 2015. Eu tava no segundo ano do ensino médio. Eu estudei no Instituto Federal de Minas Gerais, no campus Ouro Preto. Era uma espécie de Cefet, né, que mudou de nome. Eu não tinha muita noção de estrutura de redação, não, mas eu tinha acabado de conhecer o feminismo. Então eu lembro muito bem que eu peguei esse texto, eu tava fazendo a prova, né? Eu fui procurar direto a redação, e na hora que eu vi o texto eu dei um sorrisinho, porque eu falei assim, eu sei tudo de feminismo, eu vou arrasar nisso. E assim, eu não sabia tudo de feminismo, não sabia nada de redação, e eu confundi muitas coisas do tema também, não tinha estrutura nenhuma, e por isso que saiu esse negócio aí que vocês corrigiram, né? Não me orgulho desse texto, porque acho que fez parte do meu crescimento assim, na redação. Foi uma mudança muito grande do meu texto de 2015 para o meu texto de 2016. Que o meu de 2016 não é lá essas coisas também, mas em comparação a esse, ele dá pra ver uma evolução muito clara, assim. E isso prova que é só a gente sentar e estudar a estrutura, é só a gente aprender mesmo quais são as especificidades da redação do Enem, que a gente chega lá. É isso, gente. Então, vamos passar por algumas questões. A gente vai ler ela para tentar entender alguns erros enquanto ela acontece. Depois eu vou fazer um comentário com vocês, de como que a nota dessa redação ficaria como ela ficou, inclusive no Enem, quando ela foi avaliada, e mais ou menos o porquê, né, uma explicação de porquê que essa redação fica nessas faixas de penalização, parecido com o que vocês tiveram que fazer. Eu vou tentar, inclusive, deixar o link para vocês de como que eu faria a correção, a marcação dos erros do problema dessa redação. Então vamos lá. Essa redação começa com um título. Gosto de conversar com vocês sobre isso, porque eu acho que por ele ser opcional, é uma coisa bem pessoal, assim. Eu pessoalmente não coloco título nas minhas redações que eu faço, não costumo aconselhar que os alunos façam também, mas é uma questão de como eu identifico mesmo. Eu acredito que, como o título ele não é obrigatório, e ele não entra muito na consideração da correção, eu entendo ele como uma linha perdida, né, que a gente tem do nosso texto. E normalmente, às vezes, é difícil pro aluno tentar conseguir fazer a produção que ele queria, convencer o corretor dos argumentos dele da forma que ele queria, dentro das 30 linhas. Então, eu sinto que o espaço é muito importante e que ele é melhor aproveitado, por exemplo, em uma proposta de intervenção do que no título, né? Mas pessoal, a escolha do título é totalmente optativa. Então, vamos entender na introdução como que foi a abordagem desse participante sobre o tema. A redação começa com: discutir o feminicídio hoje é de extrema importância. Então, pelo significado da palavra feminicídio, que é uma violência contra a mulher, essa palavra por si só ela já aborda a questão temática, né? Então, na primeira linha, o participante já aborda a questão
da violência contra a mulher na sociedade brasileira. O tema não era só esse, né? A persistência implica que eu explique por que esse tema ficou nessa marcação. Então vamos lá. Aonde que acontece a marcação dessa introdução? Que esse problema ele não é atual, uma questão de que é novo para a sociedade lidar com isso, que ele faria a marcação de a persistência. Quando o participante diz que é uma construção e uma disseminação histórica que contribui para o problema. Então, se a gente lida com uma problemática há muito tempo na sociedade, é bem provável que a única forma, né, de se entender isso é de que é uma problemática difícil de ser resolvida, que houveram tentativas antes de se receber. Tem como a gente resolver esse problema. Tem como a gente marcar esse tema de forma mais direta? Tem como a gente usar palavras-chave de persistência, de desafio, de entrave. É um comentário, inclusive, que é super válido, alguns de vocês fizeram, inclusive, ao longo da correção, de que essa introdução poderia abordar o tema de forma mais clara, de forma mais direta. Vamos identificar a tese, que é onde o participante identifica um problema ou uma hipótese, uma suposição que vai ser defendida ao longo da argumentação. Então tem a marcação de que essa cultura feminicida tenha sido construída e disseminada historicamente para os dias atuais. Se eu não me engano, essa sentença começa com: é mister considerar que os fatos que contribuíram para essa cultura feminicida tenham sido construído e disseminada historicamente até os dias atuais. Então, uma hipótese que vai ser defendida ao longo do texto. A tese, assim como a introdução a respeito da abordagem dos elementos do tema, poderia ter sido melhor marcada? Poderia. Não é de fácil identificação, né? A gente poderia ter deixado esse trabalho mais escancarado para o corretor, porque é sempre esse o nosso objetivo. Poderia. Então a gente poderia ter especificado necessariamente quais que vão ser esses argumentos, porque vocês vão perceber que ao longo do texto tem uma abordagem histórica, mas também tem uma problematização sobre as formas de denúncia, por exemplo. Isso poderia ter sido estabelecido de forma mais específica na introdução. Então, vamos entender aonde que está o primeiro argumento e qual que é esse primeiro argumento, né? Esse argumento, ele começa com a marcação do participante de primeiramente, que é quando ele vai estabelecer uma ordem de prioridade entre os argumentos. O ideal seria que essa marcação tivesse acontecido em outro parágrafo, mas não é obrigatório. A gente vai perceber, inclusive, que não houve penalização por causa disso. Eu aconselho que essa separação seja feita pela mesma questão que eu mencionei na tese. A gente tem que deixar o trabalho do corretor fácil. O corretor ele vai corrigir um volume grande de texto naquele dia, e eu tenho uma tendência maior a fazer com que os dois corretores concordem que eu tenho um elemento obrigatório, de que eu tenho uma noção de separação paragrafal melhor quando eu faço essa marcação de parágrafo. Então, eu acho interessante separar ele e o argumento da introdução por parágrafos por conta disso. Sempre eu vou recomendar para vocês. O participante começa marcando que a gente tem uma sociedade patriarcal, o que é uma linha de argumentação totalmente relacionada ao assunto, e ele faz uma contextualização do que seria essa sociedade patriarcal. Um comentário que eu faria, que eu acho válido de ser feito. Quando a explicação começa por fatores biológicos contribuíram para construir essa ideia que vai ser defendida, que carrega esse preconceito, só nesse trecho de explicação a gente consegue ver que tem uma intenção do participante de dizer que eram fatores biológicos no início da história, por exemplo, e isso vai refletir em preconceitos futuros, mas em uma sentença só, essa ideia ela é muito complexa
de ser explicado em tão pouco tempo. Então, a impressão que a gente tem de ler a frase é de que talvez isso é justificável por algum fator biológico, né? Então, eu acho que corre um risco do corretor entender que está acontecendo uma incoerência, que está acontecendo uma discordância. Também acho que o termo sociedade patriarcal poderia ter sido explicado, porque a gente tem uma ideia de que a palavra por si só já traz esse conceito básico. Então é uma contextualização melhor que poderia ter sido feita. Mas é um argumento relacionado ao tema, é um argumento que pode ser defendido. Toda vez que a gente vai tentar explicar por que persiste, por que é um problema que acontece há muito tempo na sociedade, violência contra mulheres, explicar como que funciona o pensamento da sociedade é uma ideia bem relacionada. Então, principalmente quando a gente traz essa questão da inferioridade feminina. Acho que o argumento poderia ter sido melhor desenvolvido, porque depois a gente já passa para falar de fatores religiosos, o que poderia ser um argumento por si só, explicar que existem alguns fatores religiosos que podem levar a esse tipo de comportamento. Mas eram elementos citados, inclusive no texto de apoio, deixei o texto de apoio disponível para vocês. Então, como era uma ideia que a própria prova trouxe, eu acredito que não foi considerado como uma sobrecarga grande de argumentos, que é o que aconteceria se a gente fizesse, por exemplo, um texto de outro tema, e eu vou usar como exemplo da gravidez e adolescência, que a gente falou semana passada. A gente faz uma linha de argumentação que vai falar de causas e a gente só cita, pode ser um problema relacionado à educação, ao tabu no país, ao sistema de saúde. Então são linhas argumentativas que poderiam ser, que precisariam ser fundamentadas e comprovadas por si só, porque eu trouxe essas ideias para o texto, né? Acredito que nesse caso não foi considerado porque foi uma sugestão da própria prova, que esses aspectos poderiam ter algum envolvimento. Então a gente tem uma conclusão que a mulher passa a ser vista como propriedade masculina, então é como se essa conclusão fechasse as ideias do que foi dito no início do parágrafo, né? Então, se a gente começou dizendo lista de causas, ainda que sugeridas por mim no texto de apoio, e a gente fecha isso com um traço de opinião de que a persistência da violência contra a mulher acontece porque esses fatores contribuem com a visão de propriedade masculina. O segundo argumento, a gente faz uma consequência desse tipo de pensamento, que é de uma sociedade que ela é misógina. Eu desaconselho que vocês usem termos como completamente, que é o que vai estar aqui, se eu não me engano, tem completamente inúmeras, que dá essa ideia de infinito, né? Porque eu acho que pode confundir o corretor sobre a seleção de vocabulário mesmo que eu tenho. Mas não é um problema muito grande gramaticalmente, não. É só aquela questão que a gente sempre vive falando. Facilitar o trabalho do corretor, facilitar o entendimento dele, em função dele entender que eu cumpri as regras que estão sendo exigidas de mim. Então, no segundo argumento, a gente começa a falar sobre algum tipo de violência, como cantado de rua, algum tipo de agressão física, também informações contidas no texto de apoio. A gente faz um reforço da lei, né? Então é a informação, inclusive, que é a informação repertório sociocultural. Nesse século foram criadas leis específicas relacionadas à violência de cada mulher e o movimento feminista, né? Movimentos femininos começaram e se iniciou o movimento feminista. Qual que é a problemática dessa informação repertório? Ela é um pouco superficial, só eu mencionar o movimento feminista, ou no caso da lei só dizer nesse século foi criada a lei, sem especificar talvez uma data de quando que ela foi criada, ou o nome da lei, o número da lei específico poderia contribuir para o corretor identificar melhor que essas são informações repertório, e elas não são informações que são desenvolvidas. A gente não vê essa informação sendo utilizada em função de outra coisa, na base de uma linha de raciocínio que vai inferir em problemáticas, por exemplo. Então, ver por que eu trouxe essa informação para o texto.
A gente vai depois fazer o comentário específico por competência, mas basicamente foram os problemas que o texto teve ao longo do seu desenvolvimento. Então isso refletiu em problemas tanto na competência 2 quanto na competência 3. Então vamos lá. O fechamento do texto é um parágrafo frasal, né? Um parágrafo que ele é composto de uma frase só, então ele não tem, vocês vão ver que ele não tem ponto final em momento algum, ele só tem vírgula. Isso pode ser um problema para articulação, no sentido de o corretor ver que eu tenho um bom uso de articuladores, de conectivos, de conjunções mesmo. Então é uma coisa que a gente normalmente tenta evitar. E é uma proposta que, apesar de eu conseguir ver uma ação, um detalhamento e um objetivo, então eu consigo ver uma mudança que vai ser feita, eu consigo ver uma série de detalhes associados a um elemento e um porquê que essa mudança vai ser feita, conta como 3 elementos. Essa proposta de intervenção precisa ser adicionada a gente e meio modo para ela. Então vamos lá, a gente vai voltar e vai fazer a pontuação delas mesmo, né? É um texto que ele não tem muitos problemas na competência 1, eu vou deixar o arquivo com as marcações gramaticais que eu fiz, mas se eu não me engano é concordância, acentuação, uma concordância, uma acentuação e alguns problemas de vírgula. Então são poucos erros gramaticais, mas eles acontecem, mais 3 erros gramaticais, o texto ficou com 160 na competência 1. Então, a competência 2, vamos lá. A gente já passou pela essa identificação dos elementos da competência 2 e a gente sabe que ela é uma competência de check-in. Então, o corretor vai fazer perguntas para o texto e ao longo de ele conseguir desenvolver e dizer sim para essas perguntas, esse texto vai ganhando notas. Então, é um texto que fala do tema, ele menciona palavras relacionadas ao tema e ao campo de significado do tema. Então, é um texto que ele não tem fuga. É um texto que é dissertativo argumentativo, ele tem tese, ele tem a defesa de um ponto de vista por meio da dissertação de informações. Então é um texto que corresponde àquele modelo textual. Beleza. Só nessas informações, só da gente conseguir responder essas perguntas, que é um texto que atende tanto ao tema quanto ao tipo textual, a gente já sabe que esse texto fica com pelo menos 120. Então a próxima pergunta que a gente vai fazer é: esse texto tem repertório sociocultural? Sim. Ele tem uma tentativa de repertório no primeiro argumento, no primeiro parágrafo, perdão, quando a gente fala de dados provenientes de pesquisas, né? Quais pesquisas, quais dados, a gente não pode só fazer essa afirmação. Então esse é um repertório, mas ele não é um repertório legitimado, porque ele não tem fonte. Então ainda ficaria, se o texto estivesse contando só com esse repertório, esse texto ficaria ainda com 120, né? Então vamos analisar qual que é o próximo repertório dele. O próximo repertório é quando ele fala sobre movimentos feministas, né? Então o feminismo ele não é uma informação que veio sozinha com esse tema, ele não é uma informação que estava no texto de apoio. O movimento feminista é um repertório sociocultural legitimado pela história, né? A gente pode pesquisar e ver que de fato ele existiu e ele é conhecido. Então a gente já consegue responder a pergunta do tem repertório, esse repertório é legitimado. Qual que é a próxima pergunta que a gente vai fazer? Esse repertório é produtivo? Tem um porquê que essa informação está no texto? Esse repertório do movimento feminista ele não é, porque ele tem um ponto final depois que tem a descrição dele, e a partir dali é outra ideia defendida, a gente não retoma para falar necessariamente daquilo. Então vamos ver qual que é o outro repertório sociocultural que eu acredito que o Enem considerou nesse texto, que é quando o participante diz que somente nesse século foram criadas leis específicas relacionadas à violência. Então é um repertório. Eu acredito que alguns corretores discordariam sobre a legitimidade dele, porque é difícil a gente conferir essa informação, né? Então é um repertório vago. É um repertório que a problemática dele já começaria aí em ser identificado se ele é legitimado ou não. Se ele não for legitimado, ele fica com 120. Mas ainda que ele seja considerado legitimado, eu acho muito difícil que ele seja considerado, inclusive nesse texto,
A gente sabe que ele não foi, porque a competência 2 desse texto é avaliada em 160, que esse repertório não é um repertório produtivo. Beleza. Então vamos lá, problemas da argumentação. Características da argumentação como um todo, né? É uma argumentação que as ideias centrais estão relacionadas ao tema. É uma argumentação que essas ideias são organizadas, a gente consegue ver uma lógica nas informações, eu consigo ver uma lógica de estratégia argumentativa, de fazer de causa e consequência, por exemplo. Então, é uma seleção de argumento boas, seleção, interpretação, organização. Esse texto tem problemas relacionados à comprovação de alguns pontos e alguns momentos que, como a gente discutiu, das informações não terem função. Então, às vezes é difícil a gente entender significados de por que aquela informação está ali, assim como muitas vezes falta profundidade na interpretação. Quando a gente menciona o movimento feminista, a gente não aprofunda sobre ele. Quando a gente menciona a sociedade patriarcal, a gente já parte do pressuposto que esse conceito é conhecido. Então tem algumas falhas de projeto de texto que penalizam esse texto em 160. A competência 4 também é penalizada em 160. O que acontece? A gente tem algumas sentenças longas ao longo do texto e a gente tem a ausência de conectivos. Apesar de que os que foram utilizados no sentido correto, precisa ter variedade, eu preciso demonstrar que eu tenho um repertório variado de conectivos, o que esse texto em alguns momentos falha em mostrar, quando a gente só começa uma frase sem uma retomada ao que necessariamente estava sendo dito anteriormente, né? Então é um texto que ele fica com 160. Na competência 5, como a gente falou, é um texto que ele tem, apesar dele ter ação, detalhamento e objetivo, ele não tem nem agente nem modo. Então, falta 2 elementos na proposta, a proposta desce 2 níveis, ela fica com 120. Então, ao todo, esse texto é penalizado em 760, né? É normal que as notas que vocês tenham avaliado eles variem, porque é normal que os corretores discordem, a razão que passa por 2 corretores é para que isso aconteça. Então, esse texto fica com uma média de 160, se fosse um texto, por exemplo, avaliado na monitoria, porque poderia ter acontecido de um dos corretores. Você vê que é até engraçado de analisar esse texto, porque é muito provável que os corretores tenham concordado, né? Não tem muita nota quebrada, não tem 140, 180 nele. Mas pode acontecer de ter essa discordância e a nota variar 20 pontos ou para cima ou para baixo. Então é totalmente natural. Vou passar a correção para vocês, né? Vocês vão receber os comentários que eu fiz a respeito das marcações que vocês fizeram. E é isso. Eu espero que tenha sido útil. Eu particularmente achei divertido fazer desse jeito. Eu achava divertido no cursinho a gente fazer isso, pra gente ter um olhar de avaliador, em vez de a gente sempre sentir que a gente está sendo atacado, a gente está sendo corrigido o tempo todo, né? E eu acho interessante para perceber, às vezes, o quanto que a gente tem um olhar muito rígido para a gente, porque a gente tende a olhar para o texto do outro com a mesma rigidez, com o mesmo nível de detalhamento que a gente olha para o nosso. Então, eu sinto que às vezes a gente tem uma tendência a abaixar a nota, a gente tem uma tendência de achar, não, essa argumentação não vai passar, essa comprovação não vai valer, porque a gente se cobra muito. Mas, às vezes acontece da gente achar que só serve aquele texto perfeito, aquele argumento perfeito, e a gente vai fechando dentro de outras possibilidades. Então é por isso que é interessante testar outras formas de comprovação, outras formas de organização de texto, porque às vezes o que a gente acha que ficou horrível, né, o nosso texto que a gente não quer nem mostrar porque ele está horroroso, porque ele não serve, porque ele não presta, é um texto que ele teve uma outra forma de argumentar, né? Então é interessante a gente perceber e ter essa noção da própria nota. Espero que para vocês tenham sido útil. E é isso, gente. Até mais.